Meus irmãos, vamos agora à mensagem da Palavra de Deus. Hoje, Mateus capítulo 5, versículo 17. Será a 10ª mensagem no Sermão da Montanha. Hoje, eu estarei num terço das mensagens. Serão 30, das quais hoje será a 10ª. E eu estarei baseando a reflexão no verso 17 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Eu espero vocês encontrarem Mateus capítulo 5, verso 17. O Sermão da Montanha é a maior mensagem pregada por Jesus Cristo no seu ministério terreno. Maior no conteúdo, maior na importância. No conteúdo, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, composto de 111 versículos. Na importância, o Sermão da Montanha é a alma do Evangelho. É o resumo do Evangelho de Cristo. O Sermão da Montanha divide-se em 5 sessões. A primeira sessão, as bem-aventuranças. A segunda sessão, o testemunho do cristão. E vamos iniciar agora a terceira sessão do Sermão da Montanha. Jesus, o cumprimento da lei. Mateus 5, 17 ao 48. Essa é a terceira sessão. A quarta sessão, os atos de justiça. Mateus 6, 1 ao 18. E a última sessão do Sermão da Montanha, declarações de sabedoria. Mateus 6, 19 até 7 e 28 do referido livro. Vamos ao texto. Mateus 5 e 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Eu quero falar da relevância da lei. A importância da lei. O valor da lei. Jesus estava sendo criticado, estava sendo acusado de destruir a lei, de revogar a lei. O termo para revogar aqui é abrogar. Acusações infundadas, acusações levianas. Ele não veio destruir a lei. Ele não veio revogar a lei.
Pelo contrário, ele veio para cumpri-la, valorizá-la, trazer a verdadeira essência e a verdadeira natureza da lei. O que é a lei? A lei são regras, são limites, são direitos e deveres estabelecidos por Deus para que o homem, os cumprindo, possa viver uma vida abundante. Onde não há lei, onde não há regras, onde não há limite, haverá desordem, haverá o caos, haverá desorganização. Isto é na nossa casa, na casa e na família de cada um de nós, há normas, há regras, há limites, há lei. É na nossa casa, é no trabalho, é na escola, é na repartição pública, é na sociedade em geral. Há uma necessidade da lei, uma necessidade do regramento, uma necessidade de limites. É assim desde o início. Quando Deus criou Adão, e de Adão a sua adjuntora, Eva, Deus estabeleceu uma lei para eles. Deus disse até onde eles deveriam ir, o que eles deveriam fazer e o que eles não deveriam fazer. Isto é lei. A lei estabelece limites. A lei estabelece regramentos. Quando Deus, através de Moisés aqui, o legislador, quando Deus, através de Moisés, tira o seu povo do Egito, cortando o Mar Vermelho, a pé enxuto, pelo deserto, rumo à terra prometida, Deus leva Moisés ao monte, o Monte Sinai. E lá naquele monte, Deus escreve a lei. E a Bíblia diz que a lei, ela foi escrita pelo dedo de Deus. É o que a Bíblia diz, e eu vou me ater ao que está escrito. Diz que a letra da lei, a lei de Deus foi escrita pelo dedo de Deus. Está escrito. É a verdade. Quando Moisés estava lá no monte, e Deus falando com ele, lá no monte, o autor sagrado da Epístola aos Hebreus, ele disse que Moisés havia dito: estou todo assombrado e tremendo diante da presença augusta e inefável do nosso Deus, diante daquela visão
extraordinária, Moisés, a quem Deus falava cara a cara, ele declara: estou todo assombrado e tremendo. Hebreus capítulo 12 e o versículo 21. Se você não conhece ou não está lembrado do texto, eu estou citando Hebreus capítulo 12, versículo 21. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Aí Moisés recebe de Deus as tábuas da lei. E a lei para o povo seria um conjunto de regras, de normas, de limites, de preceitos, Deus orientando, Deus norteando a conduta, a vida do povo em sociedade, porque é necessário um regramento. Quando não há lei, a anarquia se estabelece. Você está lembrado do período dos juízes? O período dos juízes é um período aproximado de 250 a 300 anos. Dezenas de juízes são levantados e constituídos sobre o povo. Mas o livro de Juízes, ele termina com uma declaração da decadência moral e espiritual do povo. Eu farei a leitura da forma que está escrito. Juízes, capítulo 21 e o versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. O povo havia se afastado de Deus. O povo havia perdido o norte, a referência, a palavra, a lei. Aí a Bíblia diz que não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era reto aos seus olhos. Eles não faziam aquilo que a lei estabelecia. Eles não andavam de conformidade com a regra, a palavra, o mandamento. Aí o caos se estabelece, porque o limite seria o limite relativo de cada um daquilo que julgavam certo e errado. É necessário na sociedade haver normas. É necessário no reino dos homens haver limites e também no reino espiritual. A Bíblia apresenta algumas das muitas características da lei. E aqui eu não falo da lei dos homens, ela tem seu valor. Ela tem a sua necessidade, o seu limite, a sua abrangência, mas ela é limitada. Estou me referindo agora à lei de Deus. No Salmo 19, a Bíblia fala sobre a lei de Deus. Salmo 19, versículos 7 ao 9. Confira conosco. A lei do Senhor é perfeita.
A lei dos homens, ela é falha. Ela é imperfeita. Ela tem lacunas. Ela tem brechas. E às vezes a pessoa com artifício se utiliza das lacunas da lei dos homens para até cometer arbítrio. Agora, a lei de Deus, ela é perfeita. O texto fala, Salmo 19, versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Sim, meus irmãos, a lei de Deus, ela é perfeita. A lei do Senhor, ela é plena. A lei de Deus, ela é perfeita e refrigera a alma. O apóstolo Paulo também fala sobre a lei. Romanos, capítulo 7, versículo 12. Perceba, eu estou nesse ponto destacando características da lei. No caso, características da lei de Deus. Primeira, ela é perfeita. Na lei de Deus não há falhas. Na lei de Deus não há erros. Na lei de Deus não há imperfeições. Às vezes, o que há é a pessoa que faz a interpretação incorreta. A interpretação fora do contexto. Não entende, não assimila o conteúdo da lei, aí pensa aparentemente que há contradição ou que há erros, mas a dificuldade é nossa em entender, assimilar, compreender e colocar em prática a lei de Deus que é perfeita. Vamos agora para Romanos, capítulo 7, versículo 12. Assim, a lei é santa. Eu quero dizer, em segundo lugar, que a lei, ela é santa. A lei de Deus, além de ser perfeita, ela é santa. O texto fala, Romanos, capítulo 7, versículo 12. Assim, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Verso 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Veja bem, o texto está dizendo que a lei de Deus é perfeita, depois diz que a lei de Deus é santa, depois diz que a lei de Deus é boa. Daí a necessidade de nós procurar na nossa vida ser guiado, regido, orientado, corrigido, constrangido pela lei. A lei de Deus, ela corrige. A lei de Deus, ela instrui, educa. A lei de Deus, ela previne. Sim, através da palavra, através das suas regras, dos seus limites, Deus, Ele vai nos corrigindo. Ele mostra o caminho que nós devemos seguir.
A lei de Deus vai apontando as falhas, os erros, aquilo que não se deve e aquilo que se deve fazer. A lei de Deus é perfeita. A lei de Deus, ela é santa. A lei de Deus, ela é boa. Paulo prossegue dizendo, e agora ele fala do mandamento. O mandamento está intrinsecamente ligado à lei. O mandamento são os deveres. Os deveres, as obrigações, as responsabilidades que nós temos para com Deus, para com a sua palavra, para com nós mesmos e para com a vida em sociedade. Diz o texto que o mandamento é santo, o mandamento é justo e o mandamento é bom. A lei de Deus, além de ser perfeita, além de ser santa, além de ser boa, a lei de Deus, ela é espiritual. Verso 14 do capítulo 7 da Epístola de Paulo aos Romanos. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Paulo declara, bem sabemos, não há nenhuma dúvida, nós sabemos bem que a lei, ela é espiritual. Aqui, de maneira fácil, já temos pelo menos 4 características da lei. Ela é perfeita, ela é santa, ela é boa, ela é espiritual. O mandamento é santo, o mandamento é justo, o mandamento é bom. Verso 22 do capítulo 7 da Epístola de Paulo aos Romanos. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Ele tinha prazer na lei de Deus. O cristão regenerado, o cristão que já foi transformado pelo Evangelho, que é habitado pelo Espírito Santo, ele não fica constrangido com a lei de Deus. Ele não a cumpre de maneira forçada, obrigada, constrangida, não. Ele faz de maneira voluntária, de maneira espontânea. Ele faz porque se agrada. O apóstolo Paulo diz que, segundo o homem interior, ele tinha prazer na lei de Deus. O salmista, no Salmo 119, versículo 1, ele traz uma palavra interessante. Salmo 119, versículo 1. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados, muito felizes, os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. O salmista está dizendo que quem trilha caminhos retos, para trilhar caminhos retos, é necessário a observância da palavra de Deus, que é fiel, que é verdadeira, que é digna de toda aceitação. Mas ele prossegue dizendo também que são bem-aventurados os que andam na lei do Senhor. Andar na lei do Senhor traz alegria. Andar na lei do Senhor traz paz. Andar na lei do Senhor traz felicidade. Andar na lei do Senhor traz a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores. O Salmo 1 fala: bem-aventurado o varão
que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O nosso prazer agora não está na prática do pecado. O nosso prazer agora não é mais seguir o curso deste mundo. O nosso prazer está na lei do Senhor. E na sua lei nós meditamos de dia e de noite. Jesus disse: não cuideis que vim destruir a lei. Não vim abrogar, mas vim cumprir. Neste sentido, é necessário mostrar os 3 aspectos da lei, para que possamos ter uma compreensão mais adequada. Havia a lei civil, a lei cerimonial e a lei moral. A lei civil é aquele conjunto de regras, deveres e direitos do povo judeu, do povo israelita. Por exemplo, a guarda do sábado era uma lei civil prescrita para os judeus. Nós não temos nenhum compromisso em guardar o sábado. O nosso compromisso é em guardar a lei. E a lei civil estava voltada para o povo de Israel. Estou dando o exemplo da guarda do sábado, mas poderia citar tantos outros. A lei civil dizia respeito às regras para o povo israelita. As regras para o povo brasileiro são diferentes. Havia também a lei cerimonial, que dizia respeito à vida religiosa do povo. As festas, a Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa das trombetas, as festas religiosas, a observância do ritual, do sacrifício de animais, para que através da aspersão do sangue os pecados fossem cobertos. A lei civil não diz respeito a nós. A lei cerimonial, ela já está obsoleta, ultrapassada. A lei a qual temos compromisso, que não caduca, não envelhece, não fica obsoleta, é a lei moral. Sim, a lei moral de Deus, ela permanece. Enquanto houver vida humana na terra, nós somos regidos pela lei moral. A lei moral, Deus colocou dentro de cada pessoa um tribunal divino. Você sabe qual é o nome do tribunal divino que Deus coloca dentro de cada pessoa? É a consciência. A pessoa pode até não conhecer o Evangelho. A pessoa pode até não ter acesso à Bíblia. A pessoa pode até não ter religião. Mas cada pessoa sabe o que é certo e sabe o que é errado. Isto é a consciência. É o tribunal divino que está dentro de nós. O apóstolo Paulo fala sobre ele. É em Romanos, capítulo 2.
Se você quiser acompanhar, faz bem. Romanos, capítulo 2, versículos 12 ao 16. Eu vou ler de maneira pausada. É fácil a compreensão. Romanos, capítulo 2, versículos 12 ao 16. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Em suma, o que está dito aqui é os que vivem sem lei perecerão. Os que vivem sob a lei, pela lei serão julgados. Aqui está dito que dentro de nós, no nosso coração, está escrita a lei de Deus através da nossa consciência. A consciência nada mais é do que o discernimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. Até uma criança, ela se dá a conhecer pelas suas ações, se as suas obras forem boas ou se as suas obras forem más. Até uma criança se dá a conhecer pelas suas atitudes. Cada um de nós sabemos o que é correto. Cada um de nós sabemos o que se pode e o que não se pode. A nossa consciência testifica acusando ou defendendo. Aí Paulo alerta que haverá um dia em que Deus há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse texto, no caso, é o final da pregação de Paulo lá no Areópago. Ele finaliza aquela célebre mensagem no Areópago, dizendo que Deus estabeleceu um dia em que haverá de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando Paulo toca nesse assunto, alguns começam a escarnecer e zombar. Todavia, outros creram no Evangelho. Entre eles, Dionísio, o Areopagita e uma mulher chamada Dâmaris. É sempre assim. O Evangelho, quando é pregado, ele vai convencer alguém do pecado, da justiça e do juízo. Outros, porém, estarão escarnecendo e zombando. Não importa, contudo, que o Evangelho seja pregado. Deus coloca o tribunal divino, a consciência. Nos acusa
ou ela nos defende? É o tribunal divino que está colocado em nosso coração. Eu estou falando da lei civil, a lei cerimonial e a lei moral. O apóstolo Paulo, ele faz uma pergunta retórica. Romanos 3:31. O que é a pergunta retórica? É uma pergunta que para ela não há necessidade de resposta, porque quem faz a pergunta já tem a resposta. Por isso que é uma pergunta retórica. É uma mera pergunta para fazer uma afirmação. Qual é a pergunta que Paulo faz? Romanos capítulo 3, versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? É uma pergunta. É uma pergunta que não cala. Há quem queira anular todo o Antigo Testamento. É uma aberração. É uma heresia. Há quem defenda a revogação de todo o Velho Testamento. Nós estamos na dispensação da graça. Estamos. E daí? A pergunta que não cala: anulamos, pois, a lei pela fé? O apóstolo Paulo traz a resposta: de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Jesus disse: não cuideis que eu vim destruir a lei. Não vim abrogar. Não vim revogar. Eu vim cumprir a lei. Era para nós impossível a salvação pela observância da lei. Nenhum de nós poderíamos alcançar a salvação mediante o cumprimento da lei. Então Jesus, ele veio cumprir a lei por nós. Ele cumpriu toda a lei. Ele cumpriu toda a justiça. Ele a cumpriu por nós. Na sua vida, no seu ministério, no seu sacrifício, na sua morte, na sua ressurreição. Ele cumpriu a lei por nós. Graças a Deus. Ele diz: convém que se cumpra toda a justiça. Convém que se cumpra toda a lei. O que era impossível para nós, Jesus tornou possível pelo novo e vivo caminho que Ele nos tem consagrado. A lei moral, ela está em plena vigência. A lei moral, ela está em plena validade para nós. Devemos guiar a nossa vida pela lei de Deus. E nesta lei ter prazer. E nesta lei meditar. E com certeza, andando na lei do Senhor, nós seremos felizes. Seremos bem-sucedidos. Seremos bem-aventurados. Disse Jesus: não cuideis que vim destruir a lei. Ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Jesus cumpriu toda a lei, toda a justiça, para que agora, pela fé, sejamos justificados diante de Deus. Glória a Deus pela sua palavra e pela vida e o cumprimento da lei por Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém.